Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos começar a 28ª semana, né? Mais uma semana de atividade está começando hoje. Estamos aqui em outubro, né? Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro. E o que nós temos também de muito especial em outubro é o quê? O Dia das Crianças, dia 12 do 10, a próxima terça-feira, né? Que inclusive vai ser feriado. Então, nós temos aqui, ó, a nossa aula 1, lá embaixo, está mostrando, né, terça-feira com feriado. E nessa nossa aula 1, nós vamos ter língua portuguesa no livro, história, geografia e matemática impressa. Então, aqui no livro de língua portuguesa de vocês, nós vamos ter um revendo o que aprendi. Então, nós vamos rever algumas coisas que nós vimos nessa unidade aí, né? Então, vocês vão ler um trecho de um texto dramático da Maria Clara Machado, chamado O Dragão Verde, ó, tá vendo? Então, tem a ver com essa figura, é só um pedaço desse texto, né? Em forma de encenação, lembra? Como se fosse um roteiro para teatro, para novela, para filmes, né? Então, é uma encenação que a gente chama de texto dramático. Então, você pode observar aqui, ó, você vai ter a parte de quem vai falar, o que está acontecendo, tá vendo? Aqui está no começo mesmo aqui, ó, tá mostrando que é a primeira cena, identificando. Isso não acontece ali quando você está num texto normal de narrativa, né? Nós temos aqui, ó, a rubrica entre parênteses e temos também uma forma diferente de rubrica, tá vendo aqui, ó? Em vez de estar entre parênteses, ela tá o que a gente chama de itálico, que é quando a letrinha tá meio caidinha assim para o lado, meio tortinha, para chamar atenção, para destacar, certo? Então, foi para destacar o começo aí a fala do narrador, que é um tipo de rubrica, né? Uma explicação. Lembra da rubrica? Aquela parte da encenação, do texto dramático, que explica como a cena vai acontecer, como os atores têm que agir, né? Então, às vezes, pode vir de outra forma, né? Aqui, por exemplo, ó, está vindo em itálico, de uma forma diferente para chamar atenção. Já que dentro do texto, vem como a gente viu lá naquele texto dramático da Emília, entre vírgulas, separado, isolado entre vírgulas, certo? Então, você vai ler esse texto para poder fazer as questões das próximas páginas. A letra A, por exemplo, aí, depois que você lê o texto, ela vai dizer por que há a frase primeira cena logo depois do título do texto dramático. Então, por que você acha que lá no comecinho, ao invés de começar a história, vem escrito primeira cena, aí vem a explicação do narrador, né, a rubrica embaixo explicando. Por que esse pedaço, primeira cena? O que identifica isso? Letra B. Como você acha que está a praça da cidade de acordo com o trecho? Só de observar aqui, ó, né, a figura também, ó, e quando você lê, você vai observar como é que está o ambiente, né, em volta ali, o que está acontecendo com o pessoal, certo? Dá para perceber. Então, a letra C já nos pergunta assim, quais são as atrações do espetáculo segundo o apresentador? Então, durante a leitura, né, o apresentador lá que está se passando ali, em várias apresentações, ele vai falando sobre quais são as apresentações. Se você vai ler, vai escrever para mim aqui quais são as apresentações que o apresentador, as atrações que o apresentador ele anunciou ali, certo? Na número 2, logo depois da indicação da primeira cena, há um trecho escrito com letras diferentes. Eu não acabei de mostrar para você? Aquele pedaço que está em itálico, ou seja, está bem deitadinho, como se fosse assim, para destacar, né, para chamar atenção. Aquela parte lá, né? Então, como é que a gente chama aquilo ali? É um tipo de rubrica também, né? Então, só que em vez de vir entre parênteses, ela veio diferente do resto do texto, para chamar atenção, para destacar. Então, sobre aquele pedacinho lá, né? Vou mostrar ele de novo para vocês. Essa parte aqui, ó, que no caso a autora, né, a narradora conta explicando aí sobre a primeira cena, certo? Uma explicação. Então, letra A, como é chamado esse tipo de texto? Esse texto que nós estamos vendo ali, no começo do enunciado lá do número 1 já está falando, né? Texto, né? Já tem o nome, que é o mesmo do tipo daquele da Emília. Letra B, quais são as diferenças entre as rubricas do Dragão Verde, que é esse texto aí, e o casamento da Emília? Nós não conversamos sobre isso? Lá no casamento da Emília só tinha o quê? Rubrica entre parênteses. Aqui nós temos dois tipos de rubrica, uma entre parênteses e uma em forma
destacada com a letra diferente, né? Então, essa é a diferença que a gente pode ver do outro texto lá, certo? Então, aqui na letra C, diz assim: assinale duas alternativas corretas sobre outras duas diferenças entre os textos dramáticos estudados. Então, você vai assinar lá com X aí, qual dessas alternativas, tem mais de uma, tá? Tem mais de uma correta aí para você assinar lá. Qual dessas alternativas aí, quais delas, né, porque tem mais de uma, mostra diferenças entre o texto lá da Emília, do casamento da Emília, e do Dragão Verde. Então, tem algumas que estão falando coisas nada a ver, né, mas tem umas que estão falando de diferenças realmente que existem entre os textos, aí você vai marcar, certo? Lá na outra página, na página 90, nós continuamos a falar, né, sobre esses tipos de textos e que nós estudamos durante essa unidade. Então, você vai pegar número 3 e vai fazer o que está pedindo em relação a esses trechos aqui, ó, tá vendo? Ó? Esses pedaços de texto lá da panela mágica, da história do Malas Artes, lembra? Então, daquele lá que usava de artimanhas para enganar as pessoas. Então, tem pedaços do texto aqui, que são esses trechos 1, 2 e 3, e sobre eles você vai fazer essas atividades. A primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Você vai circular nos trechos, nesses trechos aí, os parênteses, as reticências e os dois pontos, tá? Então, quando tiver aparecendo parênteses, tiver aparecendo reticências e dois pontos, você vai circular. Por exemplo, aonde é que eu vejo aqui, ó? Aqui tem, ó, parênteses, tá vendo? Aqui tem parênteses, então você vai circular. Do jeito que eu fiz aí, você vai fazer com o restante dos outros trechos, todos os três, 1, 2 e 3, você tem que circular os parênteses, as reticências e os dois pontos que aparecem no texto. Na número 4, diz assim, no trecho 1 da atividade 3, esse primeiro ali, ó, tá vendo? Esse trecho aí, os parênteses foram empregados para explicar o que é uma panelinha ou para isolar um comentário do narrador, ou seja, para separar, né, o comentário que o narrador está fazendo em relação ao texto. Então, aí é só você marcar um X na resposta certa. 5. Por que o narrador afirmou que, às vezes, Malas Artes adquiria as coisas de maneira mais convencional, mais normal, né? Será que é para esclarecer que nem sempre Malas Artes usava da esperteza ou para mostrar que Malas Artes só usava da esperteza para conseguir as coisas? Leia lá o texto com atenção, né? Esses trechos aí, e depois você marca aí a resposta certa, ok? Número 6. No trecho 2, as reticências indicam, o que elas indicam, né? O que elas indicam aqui, ó? No trecho 2, nesse daqui. Você vai ler e vai observar. Quando teve as reticências aqui, o que ela indica? O que ela está querendo mostrar? Está querendo mostrar que ele não completou o pensamento dele, ele não terminou ou ele foi interrompido, certo? Ele não completou porque não terminou porque não quis ou ele foi interrompido? No trecho 3, qual é a função dos dois pontos? Para que servem os dois pontos lá no pedacinho 3 lá, aparecem os dois pontos? Para quê? Lembra que a gente já conversou sobre a função dos dois pontos, né? E a número 8. Encontre 3 palavras em que há ditongo em cada trecho da atividade e sublinhe, da atividade 3, e sublinhas. Então, você vai lá na atividade 3 e vai sublinhar 3 palavras que tenham ditongo, tá? Então, nesses trechos aqui, ó, você vai sublinhar toda vez que você tiver uma palavra ditongo, ou seja, a palavra que tem encontro de vogais, né, com duas vogais na mesma sílaba. Aí você faz o quê? Você vai sublinhar essas palavras. Bom, aqui nessa parte do livro é só isso, né? É só mais uma revisão do que nós vimos durante essa unidade. Tanto é que ele fala um pouquinho de cada texto que nós vimos, ok? Então, continuando a nossa aula 1 de hoje, nós temos aqui uma parte de História e Geografia, que é em relação ao Dia das Crianças, e Matemática lá na outra folha. São 2 folhas hoje impressas, tá? Então, essa primeira folha, ela pede para você preencher esses balões aí abaixo com palavras ou frases que completem a ideia central. Qual é a ideia central? Em comemoração ao Dia das Crianças que está chegando, né? A ideia central é ser criança é... Aí você vai completar
colocando frases ou pode ser também palavras, né, que completem esse início de frase aí, essa ideia no centro aí. Ser criança é, aí você completa com o que você pensar e imaginar, ok? Em comemoração ao Dia das Crianças. Aí aqui abaixo, né, tem até deixando um recadinho para você aí, que a infância é a melhor fase da vida, né? Como é bom ser criança, então aproveite. Vamos para outra folha aqui da aula de hoje, lembra? A primeira é essa de História e Geografia, bem simplesinha, só para você completar os balões com frases ou palavras que completam essa ideia aí central. Depois vai ser matemática. Você tem aí uma parte aqui que precisa completar, tá vendo? Tá só os resultados. São resultados da tabuada do 10, certo? E aí do lado eu tô falando, ó. Agora vamos praticar multiplicação de uma forma diferente. Você irá preencher o espaço ao lado com a tabuada do 10. Só que você vai fazer isso montando as partes da figura abaixo. Essa figura aqui, ó, tá vendo? Ela tá em fatias, em pedaços, toda misturada, tá vendo? Cada fatia, observa só, cada fatia, ela tem uma conta aqui do lado, ó, tá vendo? Ela tem uma conta. Isso quer dizer que essa conta você depois vai colocar lá no resultado correto. Então, primeiro você vai recortar, deixa eu fazer direitinho, você vai recortar todo esse espaço aqui, ó, você recorta essa fatia, né, esse pedaço aí, ó, esse retângulo, depois recorta esse pedaço, bem certinho, tá? Vai recortando assim, desse tamanhozinho assim, ó, cada fatia, cada pedaço. Você vai recortando. Quando recortou tudo, junto com o resultado, você vai vir aqui, ó, e colar cada uma no seu resultado certo. Por exemplo, essa primeira fatia aqui, ó, essa primeira fatia que você tem que recortar, certo? Aí vai dar 10 vezes 10. Você vai procurar cadê a resposta de 10 vezes 10 aqui, e onde tiver a resposta do 10 vezes 10, você vai colar esta fatia. Quando você tiver colado tudo, aí vai formar a imagem certinha. Uma dica, depois que você recortar, primeiro monta em cima daqui, ó, sem colar, só organizando. Aí quando você vê que está tudo certinho, aí sim você cole, para não dar erro, né? Então basta recortar cada fatia da figura, depois montar corretamente de acordo com os resultados das multiplicações, tá? Pegue sua tesoura e mãos à obra. Tarefa simples e que você acaba treinando a multiplicação. Então por hoje é só e até amanhã.